Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Salmo 127. Salmo 127. Amém? Os irmãos encontraram? Assim está escrito. Vou ler a primeira parte, tão somente. A parte inicial do primeiro verso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Repetir novamente, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Louvado seja Deus por esta palavra. Meus amados irmãos, você lembra onde você estava no dia 11 de setembro de 2001? Interessante como as tragédias marcam as nossas lembranças e a nossa memória fica viva ao ponto de discriminar com riquezas e detalhes o lugar, a situação, o momento que envolve dias trágicos como um dia 11 de setembro de 2001. Eu estava trabalhando e de repente a secretária da empresa disse, olha, ligou a TV, convocou todo mundo, disse, olha o que aconteceu. E quando eu vejo o símbolo do poder, da economia americana, o maior império do mundo, simplesmente se transformou em poeira. As torres gêmeas de World Trade Center simplesmente se tornaram poeira. Até então, o país mais seguro, mais protegido do mundo, simplesmente sofreu essa invasão que deixou todo mundo pasmo e perplexo. Você lembra onde você estava? Difícil esquecer, não é? Difícil esquecer. Naquele dia eu percebi que não há lugar seguro neste mundo. Não há lugar seguro neste mundo. A força de inteligência, tática, americana não conseguiu prever aquele crime. E de repente, os Estados Unidos foram humilhados naquele dia. E nunca mais esquecemos o que ocorreu. Eu estive no memorial World Trade Center, que foi erguido em menção às vítimas daquela tragédia. Estivemos em dezembro de 2017. Foi feito um espaço, sabe, em menção a todos aqueles que morreram. E o clima lá, sabe, aquele clima de tensão. Não é um clima tão agradável. O monumento que foi construído é lindo, é espetacular, mas o clima é bem intenso. Vindo de Boston, passando por Nova York, estive pregando em Nova York, não pude ficar em Nova York, mas também nós contemplamos de longe aquela região de World Trade Center. O que vem ao caso é que a partir daquele dia o mundo jamais foi o mesmo. A partir daquele dia o mundo vive sob tensão e na consciência de que não há um lugar seguro. Não há um lugar em que nós possamos dizer estamos completamente protegidos. E quando a gente se depara diante desse texto, esse texto vai nos dizer, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se Deus não for o construtor, se Deus não for o arquiteto, se Deus não for o engenheiro dos teus negócios, do teu projeto, da tua casa, dos teus empreendimentos, em vão é todo sacrifício, em vão é todo empenho, em vão é todo esforço, esmero e afinco. Se Deus não for, eu vou te dizer uma verdade, vai tudo se transformar em poeira. Quando estive ministrando, eu não me recordo bem o ano, acredito que 2008 a 2009, estivemos ministrando no Rio de Janeiro, naquela região dos lagos, pregamos em Búzios,
Arraial do Cabo, Rio das Ostras, Macaé e Cabo Frio, e depois voltamos para a capital fluminense e visitamos Copacabana. E quando nós estávamos visitando Copacabana, teve um festival de artes na areia, e incrível, as pessoas desenhavam castelo e desenhavam pessoas, né? É incrível a arte de fato é fascinante, era muito real, né? E a destreza dos artistas é algo que lhe deixa impressionado, e aquilo tudo espetáculo, um espetacular. E de repente o concurso, um homem que fez um castelo, venceu aquele campeonato, comemorou, mas no final do dia, e enquanto isso a gente passeando na Copacabana, no final do dia veio a onda do mar e levou tudo embora. E agora só ficou memória, registrado através de algumas fotos. A mesma coisa é fazer algo sem a bênção de Deus. É como construir um castelo sobre a areia, sabendo que as ondas do mar logo vai destruir com tudo. É você construir uma família, é você tentar construir um casamento, é você tentar construir um projeto, um negócio, uma profissão, seja lá o que for. A palavra de Deus é muito bem clara: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Gostaria nessa manhã, nesse mês de família, que é o mês de maio, te convidar a Deus para ser o seu construtor. Dizer: Deus, vem cá, vamos fazer uma parceria, vamos fazer uma sociedade, vamos fazer uma aliança. O Senhor será o meu construtor, o construtor do meu lar, o construtor da minha casa, o construtor da minha família. Porque se o Senhor não edificar, eu vou dizer uma verdade: em vão você vai trabalhar, meu irmão. Em vão é o esforço do homem, em vão é o esforço da mulher, em vão é todo sacrifício, se Deus não for o edificador. Então vamos convidar a Deus para edificar. E a ministração nessa manhã é quando o Senhor edifica. Quando o Senhor edifica. Quando Deus edifica. Primeira lição: quando Deus edifica, existe proteção. Veja ainda a parte terminal do versículo 1. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Estou perdendo a voz aqui, gente, ó. Acho que eu perdi no ginásio ontem. Então, quando o Senhor edifica, em primeiro lugar, existe proteção. Amém? Quando Deus edifica, existe proteção. Veja o versículo terminal: diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em vão vigia os guardas, em vão vigia os soldados, em vão vigia o exército. Se não for Deus, em vão, inútil, não é? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, quando o Senhor edifica, em primeiro lugar, proteção. E essa proteção é tão real que no Salmo 91, versículo 10, 91, versículo 10, vai dizer: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Quer ver um detalhe? Das 10 pragas que Deus enviou sobre o Egito, nenhuma delas alcançou o acampamento dos hebreus. Gente, isso é fascinante. Quando você vai encontrar as pragas das trevas, as trevas não é escuridão, não. Não é simplesmente porque anoiteceu, não. A Bíblia vai dizer que é densas trevas. Você chegava a tocar, a sentir, como se fosse uma fumaça passando no meio do povo. As densas trevas, não havia luz de lamparina, não havia luz de modo algum. E o único lugar onde havia luz era justamente no acampamento dos hebreus. Quando as águas, as fontes e os poços de água se transformam em sangue,
O único lugar em que as águas não tinham se transformado em sangue, os poços não tinham se transformado em sangue, era no acampamento dos hebreus. Quando os piolhos começam a afligir o grande império egípcio e toda a sua nobreza, o faraó e todos os seus oficiais, o único lugar que não sofreu do ataque dos piolhos foi justamente no acampamento dos hebreus. Quando a saraiva, que é fogo do céu, caindo sobre o Egito, o único lugar que não foi atingido foi o acampamento dos hebreus. E quando vem a 10ª praga, que é a morte do primogênito, e por meio de uma direção de Deus, o sangue do cordeiro era derramado, aspergido sobre os umbrais da porta, todos os primogênitos no Egito morreram, menos no acampamento dos hebreus. Deus seja louvado. Deus guarda o seu povo. Deus protege o seu povo. Deus é o guardião do seu povo. Por isso no Salmo 91, versículo 10 vai dizer: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nós também estamos cobertos pelo sangue, mas não de um cordeiro animal, mas do Cordeiro Santo de Deus. O sangue desse Cordeiro está sobre a nossa vida. Nós somos selados e nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, quão bom é você viver protegido, irmão. Quão bom você é protegido. É verdade que a gente precisa, alguns usam um cão de guarda, tudo bem, outros usam cerca elétrica, tudo bem, e a gente procura se proteger de todas as formas, mas se Deus não guardar a nossa casa, em vão guarda os sentinelas. Por mais capazes, por mais preparados, instruídos e competentes que eles sejam, em vão. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão recebendo? Tão importante quanto entender é receber. Então, quando o Senhor edifica, em primeiro lugar, proteção. É você viver protegido. E quando você vive protegido, você descansa o seu coração. Nesses dias tão difíceis, onde as pessoas andam assustadas, onde roubaram o nosso direito de ir e vir, a gente não tem nenhuma segurança. A gente não tem garantia nenhuma da segurança humana. É nessas horas que a gente eleva os nossos olhos para os céus e pergunta: de onde virá o nosso socorro? Nosso socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ele é o guarda de Israel. Aquele guarda que não dormita, nem tosqueneja. Olha para mim, tosquenejar é isso, ó. Percebeu? Percebeu de novo? É piscar os olhos. Deus está tão atento em você, mas tão atento, que Ele nem pisca os olhos. Nem pisca os olhos. Ele não pestaneja. Está lá, ó, sempre atento. Eu ouvi uma história de um militar que estava na guarda da vila militar. Essa história eu vi na nossa redondeza. Ele não era cristão, mas ele era tido como muito malandro. Malandro é malandro, mané é mané. Você conhece essa canção, né? E altas horas da madrugada ele simplesmente dormiu. Simplesmente dormiu. Aí a guarda, a ronda, né, vai fazer aquela inspeção. Aí simplesmente, soldado, quando encontrou ele estava, soldado, ele, soldado! Pois não? Fingiu que estava rezando. Malandro é malandro. Fingiu que estava rezando. Mas rapaz, que coisa, né? Mas aí, ó, os militares que aqui estão sabem. Pena, punição, não pode dormir em serviço, é crime. E ele passou uns dias na cadeia, porque, sabe, ninguém engoliu essa história. Mas o bom é saber que nosso Deus não dormita nem tosqueneja. Lá no seminário, gente,
tinha os vigilantes lá, né? Aí um dia o capelão, a gente morava no primeiro andar, aí o capelão subiu com uma bicicleta, a gente achou tudo aquilo que é estranho demais. Ele botou a bicicleta lá no banheiro, eu disse, que é isso, capelão? Aí o capelão disse bem assim, a bicicleta do vigilante. Eu entrei agora, ele estava dormindo, eu peguei a bicicleta dele, vamos esconder aqui para ver. Que frieza, né? E a gente ficou naquela tensão. De repente sobra o vigilante, que era amigo nosso, pensando, quem foi? Onde é que está? Diga onde é que está. Eu não gosto de brincadeira, eu vou chamar o capelão agora, capelão. E a gente ouvindo tudo aquilo. Olha, os meninos esconderam a minha bicicleta. E o capelão veio e disse bem assim, esconderam nada, você que estava dormindo em serviço. E aí foi a maior exortação, né? O maior rela que teve, né, por pessoas dormirem em serviço. Gente, Deus não dorme em serviço. Deus não dorme em serviço. Deus não dormita nem tosqueneja, como diz o Salmo 121. Ele é aquele que nos guarda, guarda nossa entrada, guarda nossa saída, guarda nossa alma para sempre. Ele guarda. Você percebe que Jó pode tocar ou melhor, o diabo pôde tocar em tudo que era de Jó, mas na alma ele não teve acesso, que Deus disse, ela é minha, e essa eu guardo, louvado seja Deus, e que você possa adorar o seu nome nessa manhã, na certeza que Ele está te guardando de toda cilada do inimigo, Ele está te guardando do laço do passarinheiro, Ele está te guardando da mortandade que assola ao meio-dia, Ele está te guardando das serpentes, dos escorpiões, dos lobos, dos ursos. Deus está nos guardando de todo mal, em nome de Jesus. Primeiro lugar, quando o Senhor edifica, proteção. Segundo lugar, quando o Senhor edifica, versículo 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Segundo lugar, provisão. Em Deus nós temos provisão. E sem Deus inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Eu me lembro quando meu sobrinho, na casa da minha mãe, Joãozinho, estava lá dormindo, minha mãe lavando as roupas dele, minha mãe fazendo o mingau dele, fazendo tudo para ele, e ele estava dormindo, aquela soneca gostosa, tinha uns 2 anos. Não é? Aí quando ele desperta já estava tudo pronto. Eu vi essa cena e Deus ministrou meu coração. Diz bem assim, enquanto dorme, o Senhor está preparando tudo. Aí quando eu vi, disse, sabe de uma coisa, eu estava tão preocupado naquele dia, disse, eu vou dormir. Deixa Deus se responsabilizar pelas coisas. Aí eu vi isso, minha esposa fazendo, depois quando vem os nossos filhos, eu me vi fazendo isso, enquanto os meninos estão preocupados, enquanto os meninos estão dormindo, a gente preocupado com a conta da energia para pagar, com a prestação de casa para pagar, com tantas contas do cartão para pagar, e os meninos dormindo, aí a gente olha, oh, vida boa, aproveita, porque quando tu souber o que é conta para pagar e compra para fazer, tua vida jamais será a mesma. Mas dormem. E aí eu tomo posse desta palavra, irmãos, não como indolente, ocioso, preguiçoso, tá? É uma forma chique de chamar a pessoa preguiçosa. Você diz bem assim, seu indolente, ocioso. Aí se ela não entender, é o que mesmo? Aí você deixa para lá. Aí ela vai consultar o Aurélio, o pai dos burros. Aí vai dizer, mas o miserável me chamou de preguiçoso. Não estamos falando de preguiça, até mesmo porque Provérbios 6, versículo 6 vai dizer, vai ter com a formiga o preguiçoso, considera o seu caminho e você sabe, porque as formigas não param, estão sempre trabalhando. Mas aqui o texto nos dá a conotação de confiança. Às vezes é necessário descansar. O Salmo 46, versículo 10, Deus brada no meio do seu povo e diz, parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. Em outra versão vai dizer, aquietai-vos e saber que eu sou Deus.
Então, meus irmãos, ao me deparar com esse texto, eu vejo a provisão que vem de Deus. A provisão que vem do Senhor. Era quando Salomão estava dormindo. E eu imagino que agora, diante da imensa responsabilidade que era assumir o reinado de Israel, seu pai já tinha, o grande rei Davi, não era substituir qualquer rei, era o grande rei Davi, já tinha sido promovido para os céus. Imagino a tensão e apreensão no coração daquele garoto que era jovem. Aí quando ele estava dormindo, vem um anjo em sonho, e em sonho diz: pede o que tu queres. E ele pediu sabedoria, não para se vangloriar, mas sabedoria para conduzir o povo. E a partir de então, Deus deu a ele conquistas, riquezas, sucesso, fama, sabedoria, como nenhum outro rei teve antes e depois, enquanto ele estava dormindo. O anjo apareceu a José quando José estava dormindo. Falo José, esposo de Maria, quando ele estava dormindo. Às vezes, irmãos, o melhor remédio é tirar uma boa soneca mesmo, viu? Quando tiver toda aquela aflição, é dizer: Deus, eu vou acalmar meu coração, a minha mente, os meus sentimentos. Eu vou descansar em Ti. Assim como uma criança dorme no colo dos seus pais. Amém? Na certeza de que Deus é o Deus da provisão. O salmista Davi chega a dizer, no Salmo 37, versículo 25: fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Coloca por gentileza a projeção. Salmo 37, versículo 25. Ou seja, Deus é um Deus provedor. Deus é um Deus que provê. Deus é o Deus da nossa provisão. Amém? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Louvado seja Deus. Deus não cuida somente da vida do justo. Deus cuida de toda a descendência do justo. E o justo não vai mendigar pão. Pode sofrer algumas privações, é verdade, mas sempre terá o Deus da sua provisão. Amém? Lá no seminário, houve dias difíceis, dias de não termos como pagar as despesas que era altíssima, e de repente sempre vi uma mão assim: Pai, meu amado. E quando aquela mão estendia sobre a minha vida, eu: Pai querido, eu percebia que tinha um envelopezinho abençoado ali, oh glória. A primeira vez foi o irmão Jackson, que a gente trouxe ele em 2006 para aqui. Eu fiquei tão constrangido que eu disse: oh, irmão, não precisa não, precisando, eu precisa não. Ele disse: meu amado, ele me deu uma das maiores lições, ele nem sabe. Ele disse: não me impeça de ser abençoado. Quando eu abençoo, eu sou abençoado. Eu disse: então dá mais. Eu amei, né? Hoje é gerente do Banco do Brasil, concursado, e aquele que oferece um copo de água a um profeta recebe o quê? Galardão de profeta. Eu não imaginava. Jackson hoje é pastor da primeira igreja Batista do Pina, auxiliar do pastor Luciano, meu amigo, que já teve 2 vezes aqui. Esse ano, em nome de Jesus, vem de novo, que eu estou com saudade dele. Sempre que eu vou para Recife, ele me convida, e às vezes eu digo para ele: olha, só vim de bermuda, viu? Não trouxe calça. Ele diz bem assim: pastor, estou sabendo que você está em Recife. Eu disse: irmão, não trouxe calça, só trouxe bermuda. Nem me convido para pregar, que eu preciso agora descansar um pouco. É a nossa amizade bem aberta mesmo. Então, Deus cuida. Uma hora eu cheguei lá e disse bem assim: tá quanto aí a conta para pagar? Aí a mulher chegou e disse bem assim, sorriu para mim, a secretária, e disse bem assim: um anjo passou por aqui e pagou tudo. É o quê?
Eu disse, um anjo passou por aqui e pagou tudo. Eu disse, se esse anjo tem nome, ela disse, eu não posso. Eu conto milagre, mas não conto santo. Eu disse, até hoje eu não sei quem era. Até hoje eu não sei. Já teve situações de eu pegar o cartão de crédito ou o cartão do banco e disse, eu tenho que ir no banco, eu tenho que ver se eu tenho alguma coisa, eu tenho compromissos com o seminário. Era um salário a mensalidade e mais um salário para você estar no regime internato. E eu cheguei aí num dia anterior no banco e não tinha nada. E no outro dia posterior fui sem promessa nenhuma, sem palavra nenhuma. Disse, eu vou pedir autorização, que a gente assinava para sair e assinava para voltar e dizia para onde ia. Quando eu chego lá, passo o cartão no banco, está lá o valor certinho da mensalidade para que a gente não ficasse devendo. Louvado seja Deus, Deus cuida de tudo. Aí minha mãe aqui é testemunha desse fato. Na minha formatura, em dezembro de 2005, tivemos aquela formatura linda, maravilhosa. Eu quebrei todos os tabus quando chamaram meu nome. Sidney, eu me ajoelhei, levei a mão para cima e glória a Deus. Aí fiquei com a mão levantada até lá em cima, ele mudar o carpelo. Daí eu recebi o canudo na mão. Tem uma parte filmada disso, foi bem emocionante. Mas quando acabou a formatura, o pessoal perguntou, e aí, vai para onde? Para onde? Sem dinheiro. Aí alguns colegas disseram, eu estou indo com minha família para ali, eu estou indo com minha família para ali. E a gente olhou um para o outro, eu olhei para minha mãe, eu olhei para a Vanessa, alguns amigos aqui foram comigo. Olhamos um para o outro e pensei, agora cada um por si, Deus por todos. Vamos procurar aí um fast food, cada um paga a sua conta e a gente se alegra. Aí teve uma irmã que foi para aquela formatura nossa. Ela mora num edifício em Boa Viagem, mas de frente à praia. Ela disse, você não tem para onde ir não? Se preocupe não, espera aí. Aí ela liga, encomenda salgados, encomenda bolo, encomenda refrigerante, e a gente vai lá para Boa Viagem, o pessoal se une, e vai a turma todinha. Quando a gente chega lá no salão de festa, aquele apartamento que você atravessa a rua já é a praia mesmo, sabe? De frente para a praia, você escuta o barulho das ondas. Quando a gente chega lá, o salão de festa, tudo preparado. Olha, se tivesse sido combinado, não teria sido tão bonito. Estava tudo preparado e a gente caiu na graça de Deus. E comemos e bebendo. Naquele momento Deus me recolhe assim, estava todo mundo conversando e me leva para um lugar e começa a ministrar o meu coração dizendo, eu cuido de tudo. Eu cuido de tudo. Eu cuido de tudo. E depois no final eu agradeci, olha, muito obrigado, não tenho como agradecer. No outro dia, ela disse assim, não terminou não, amanhã eu quero vocês tudinho aqui, almoçando no meu restaurante. E que restaurante chique, gente. Minha mãe é testemunha, que restaurante chique lá em Boa Viagem. Sabe aquele restaurante chique que você bota um pouquinho de tudo assim, sabe? Bem chique, praticamente reservado só pra gente. E a gente foi lá e fez a festa, e foi a maior alegria. E Deus dizendo no meu coração, eu cuido de tudo. Eu cuido de tudo, eu cuido de tudo. Coisas que a gente não imaginava, gente. São tantas histórias, são tantos testemunhos maravilhosos que nós podíamos contar. Mas esse foi marcante demais. Era a irmã Neide. A irmã Neide, ela tem vínculos em Paulo Afonso, ela foi para a minha formatura. Ela é tia de De Angeli, né? E graças a Deus é bem sucedida. O apartamento dela é 1 por andar, né? E deixou a gente naquela salão de festa que era quase do tamanho desse salão da igreja, e foi bênção, foi maravilha, e Deus cuidou de tudo, e a gente não gastou um centavo, e louvado seja Deus por tudo, glória a Deus por todas as suas maravilhas. E o texto vai nos dizer, aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Então, quando o Senhor edifica, existe proteção, quando o Senhor edifica, existe provisão. Meu irmão, você percebeu que Jonas, quando quis viver os seus planos, ele teve que custear, ele teve que botar a mão no bolso, e custeou, pegou o navio que ia para Tarsis. Tarsis está na Península Ibérica, é na Espanha, ele ia atravessar todo o mar Mediterrâneo, o mar grande, para chegar do outro lado. Era uma viagem de semanas,
ele custeou, mas Deus, quando no meio dessa viagem frustra os planos do homem para fazer prevalecer a sua vontade, Deus agora traz Jonas para o lugar de origem, e Jonas agora está vivendo não mais os seus planos, mas o plano de Deus. E quanto foi que Jonas gastou? Nada. Deus custeou tudo. Ei, Deus é investidor da sua causa. Deus é investidor da sua causa. Se você estiver fazendo a causa de Deus, tenha certeza que Deus investirá nesta causa. Hudson Taylor diz bem assim: quando a obra de Deus for feita, a sua vontade não permitirá que falte recursos. Quando a obra de Deus for feita, a sua vontade não permitirá que falte recursos. Quando a obra, realmente a obra de Deus for feita, Deus é quem investe. Agora, se de repente você está tendo prejuízo, se de repente você está tendo despesa, é porque você está custeando os seus sonhos, os teus planos, e não os planos de Deus. É bom refletir sobre isso, porque viver os seus planos traz peso, traz dor, traz sofrimento e agonia. Então viva os planos de Deus, meu irmão. Acredite nos planos de Deus. Amém? Por fim, você pega o versículo 3, 4, 5, vai dizer o seguinte: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e seu galardão, como flecha nas mãos do ergueiro, assim os filhos da mocidade, feliz o homem que enche deles a sua álgeva, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Pega esses 3 versículos, se resume em uma só palavra: quando o Senhor edifica, existe proteção, existe provisão. Terceiro lugar, existe posteridade. Posteridade. A prole se perpetuará na história. A sua prole se perpetuará. E a bênção da posteridade no versículo 3 vai nos dizer o seguinte: sabe qual é? É o privilégio de ser pai e de ser mãe. Vai nos dizer: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. É o privilégio, é a satisfação, prazer e alegria de ser pai. Eu contemplei a maternidade, estive no centro cirúrgico e vi meus 2 bruguelos sair do ventre da minha esposa. É uma sensação inenarrável, indescritível, inimaginável. É tanto que alguns camaradas desmaiam. Alguns não aguentam. Se você não tem estrutura, não vá, que o negócio é feio, viu, gente? É um desmantelo, eles vêm arrebentando com tudo. É terrível. E eu vi aquilo lá, e que emoção. Que emoção. Quando a Bíblia vai falar sobre a posteridade, vai falar sobre o privilégio de ser pai, privilégio de ser mãe. Esse privilégio é tão grande que Ana chorou amargamente, copiosamente. É tão grande que Raquel chegou a dizer: dai-me filhos, senão eu morro. Dai-me filhos, senão eu morrerei. Esse privilégio é tão forte, é uma satisfação tão grande. Então a posteridade, ela se envolve em privilégio. E aí, meus irmãos, os filhos herdam traços físicos. Herdam não somente traços físicos, como perfil, né, do nosso temperamento, da nossa personalidade. Um pai sempre se vê no seu filho. É algo realmente incrível que só pode ser mão de Deus. Mão de Deus. Só pode ser obra de Deus. E uma das coisas que mais me surpreende na vida é justamente a gestação. Uma das coisas que eu mais aprecio é justamente uma mulher grávida. Coisa linda. Então a herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre é galardão. Vai dizer, é recompensa. Então a posteridade fala sobre o privilégio de ser pai, o privilégio de ser mãe, não é? E no versículo 4 vai dizer: como flechas na mão do ergueiro, assim os filhos da mocidade. Não é só privilégio, não. Agora vem a responsabilidade. Como flechas na mão de um homem valente, de um arqueiro, assim são os filhos da mocidade. O que é que um arqueiro faz quando ele está com a flecha? O que é que ele faz?
Ele escolhe o alvo. Então aqui está falando sobre o privilégio, tá, mas está falando sobre responsabilidade. Ser pai, ser mãe não é simplesmente status não, gente. É serviço. Não é ser visto não, é serviço mesmo. Então tem uma grande responsabilidade envolvida nesse texto, porque os pais é quem escolhe o alvo. E de alguma forma a Bíblia responsabiliza o pai pela criação dos seus filhos. Provérbios 22, versículo 6 diz: ensina a criança o caminho do qual deve andar, quando ela crescer não se afastará dele. Infelizmente os pais estão transferindo para os avós, estão transferindo para as escolas, estão transferindo para a igreja, estão terceirizando a responsabilidade que tem com seus filhos. E essa responsabilidade, ela é sua. Ela é intransferível. Ela não pode ser transferida para ninguém. Então, a posteridade é um privilégio? É uma responsabilidade? É. Aí agora vem, além de privilégio, de responsabilidade, versículo 5 vai nos dizer, privilégio é uma responsabilidade que nos traz felicidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não será confundido quando falarem com seus inimigos à porta. Ou seja, o que Deus está dizendo bem assim, feliz é o casal que tem muitos filhos. Amém? Amém ou não amém? Teve uma reunião de mães na escola, aí uma mãe ficou olhando outra, cuidando dos 3 filhos. Era ajeitando um, ajeitando o outro, e aquela agonia toda mãe, né, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Aí a mulher ficou observando, e passou um tempo observando, e se aproximou dela e disse: você deve ser tão feliz. E ela toda exaurida e exausta. Ela disse: por que você está dizendo isso? Disse bem assim: porque você tem 3 filhos. Ah, você diz isso porque certamente deve ter um ou nenhum. Não, eu digo isso porque eu tenho 5. Eu digo isso porque eu tenho mais. Gente, criar filho não é fácil, né? E hoje em dia é mais difícil do que antigamente. Antigamente as mães cuidavam de 10, 12 filhos. Que coisa, não é? Sua mãe teve quantos filhos? 12 filhos, meu Deus. E o senhor? E o senhor? A mãe dele teve 12, ele teve 2 e está pela misericórdia, né? Gente, que desafio é criar filho hoje em dia, né? Que desafio é educar a criança e meu pai. Agora deixa eu explicar esse texto. Na antiguidade as casas eram isoladas, as pessoas não viviam conjugadas. As vilas, não existia casa conjugada parede com parede, né? Parede com parede, os vizinhos não podem nem brigar que a gente escuta tudo, né? Até soltar flatulência a gente sente até o odor. Atravessando as paredes, que miséria é isso? São as casas conjugadas. Não, naquela época era vila, era a vida urbana, a vida rural, não era uma vida urbana como nós temos hoje. E naquela época existiam muitos salteadores. Então quando eles vinham sobre uma casa, e essa casa tinha muitos filhos, acho que você lembra do caso de Jacó, onde os filhos de Jacó foram proteger a sua irmã que foi violada, e a honra daquela família, né, foi restaurada, foi resgatada por causa daquele ato bravo, terrível. Mas quando vinham os salteadores, percebia que aquele homem tinha muitos filhos e que aquela casa era uma casa protegida. Então é isso que quer dizer: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não será confundido quando falarem com seus inimigos à porta. Era quando o Senhor abria a porta e via um camarada tocando terror, intimidando, coisa do tipo, né? E ele chamava os seus filhos e os seus filhos o protegia. Então é bom entender a Bíblia no seu tempo, né? Para não fazer loucura, que aí você começa a encher a casa de filho e não começa a dar conta.
e não começa a dar conta do recado, né? E o recado, olha lá, é grande. Mas o que o texto vai dizer: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, ou seja, feliz. Privilégio, responsabilidade e felicidade. Ter filho é bênção, irmão. Amém. Às vezes eu sei, mas para todos os efeitos é bênção. Ter filho é bênção, não é? Então o contexto aí fala sobre a quantidade naquela época que era realmente necessário. E os homens eram camponeses. Hoje a gente vai no supermercado, está tudo pronto. Naquela época não, cada um tinha que se virar. Uns cuidavam de gado, outros cuidavam das crias, dos rebanhos, outros cuidavam do campo. Então, nesse sentido, porém, filho, o que o texto quer nos dizer mesmo é que é bênção. E feliz é o casal que tem filho. Não é que o casal que sofre de alguma esterilidade não vai poder desfrutar da bênção de Deus. Não, não é isso que nós queremos dizer. Mas a família se completa justamente com um filho. Quer ver uma coisa? Uma casa sem filho, sem criança, é uma casa sem graça. Teve até um filósofo que falou recentemente sobre isso, Portela, eu acho. Que ele diz bem, se uma casa arrumada é uma casa feia. Uma casa sem graça. É por isso que quando Luísa chega na casa de Zenide, bagunça tudo. De vovó Zenide. A casa de Zenide, gente, é o trinque lá. Você nunca vai encontrar um grão de poeira na casa de Zenide. E olha... Eu não sei quem é pior, ela ou o esposo dela, mas os dois têm toque, transtorno obsessivo compulsivo. Tic-tic, nervoso. A casa de Zenide, de todas as casas que eu já visitei na vida, meu Deus do céu. Casa de Zenide é um trinque, sempre limpa, sempre arrumada. Eu fico olhando, meu Deus, não tem uma bagunça nessa casa. Aí quando Luísa chega lá e quando Gabriel se ajunta com Sara, aí a festa está feita, é alegria para tudo que é lado, é quebrando coisa, e aí... Gente, é tanto que o meu sogro colocou bem assim, casa dos avós, chiqueiro dos netos. Você já viu essa frase? Casa de avó, chiqueiro de neto. Um casa se torna feliz. Eu tenho certeza que a casa de Zenide se tornou mais feliz com a chegada de Luísa. E uma casa sem criança é uma casa sem alegria. É uma casa sem emoção. Sobretudo emoção, né? Quando Sara e Gabriel estão muito quietos, Vanessa diz bem assim, eles estão aprontando. É dito e certo, quando existe um hiato prolongado, um silêncio profundo, eles estão fazendo alguma coisa. A última vez que eu desci, Sara estava arriscando as paredes tudinho de casa. Ai, meu filho. Ai, meu filho. E vocês sabem, né? Vocês sabem do que são as crianças. Um dia estava lá os meninos no berço. Quando a gente foi ver, estava, não sei se era Gabriel ou Sara. Eles tinham tirado a fralda e tinham feito o servicinho deles. Aí pegaram e colocaram na parede, colocaram no colchão, colocaram em tudo que é lugar. A gente olha aquela cena de terror, aquela cena assustadora, aterrorizante. Aí diz, meu Deus, onde estão as avós nessa hora? E ali teve que fazer uma faxina geral, né? Eu me recordo de um dia que Sara acordou de madrugada chorando. Crianças têm disso, era bebezinha. Aí ela acabou acordando Gabriel, e Gabriel começou a chorar. Os dois acordaram a mãe começou a chorar. Eu me levanto, ligo a luz, quando eu vejo aquela cena, eu começo a chorar também. Ficou os quatro chorando. Ah, meu Deus. Mas uma casa sem criança é uma casa sem alegria, é uma casa sem emoção. E é isso que o texto vai nos dizer. Agora, vou para a conclusão agora. Quando o Senhor edifica a casa, essa casa, quando o Senhor edifica, é uma casa bendita. Veja o que nos diz Isaías 61. É uma casa bendita, quando o Senhor edifica. Versículo 9.
que é a conclusão já da nossa mensagem. Isaías 61, versículo 9. A sua posteridade será conhecida entre as nações e os descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem o reconhecerão como família bendita do Senhor. Quando o Senhor edifica, quando o Senhor edifica, a vizinhança, a parentela, a comunidade, a cidade, olham para a sua casa e reconhecem. É uma casa diferente. É uma casa bendita. É uma família bendita do Senhor. Quando o Senhor edifica, existe proteção, existe provisão, existe a posteridade como responsabilidade, como privilégio, como felicidade. E quando o Senhor realmente edifica, a sua casa é considerada como uma casa bendita do Senhor, uma família bendita do Senhor. Mas não termina somente aí. Lá em Malaquias, o último profeta do período veterotestamentário, melhor dizer Velho Testamento, tá, gente? Ou Antigo Testamento. A última promessa dos 39 livros que formam o cânon do Antigo Testamento. A última promessa em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Quando o Senhor edifica, a última promessa é: eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. Esse profeta Elias significa o próprio Cristo, fazendo a sua missão de combater os falsos profetas e anunciar a verdadeira profecia, assim como Elias fez. Versículo 6, o último versículo do Antigo Testamento. Deus pensava em sua casa, em seu lar, em sua família. E diz: e Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, a última profecia, a última promessa, é justamente a harmonia no lar. E isso é tão difícil diante de uma inversão dos valores comuns dos tempos odiernos, onde os papéis foram totalmente alterados, onde se torna difícil criar os filhos. Meu Deus, que geração tão difícil. A gente disputa com a internet o tempo todo, gente. Esses meninos pegam um celular e ali um youtubeiro, né? Você tem aquela sensação como um pai que você fala, seu filho nunca ouve. Aí de repente alguém fala e eles pensam: meu Deus, eles fazem aquela: fulano falou isso, isso e isso. Aí dá vontade de dizer: ô miserável, eu estou falando isso há tanto tempo contigo. E aí, como pastor, eu falo também, sabe? Há pouco tempo uma pessoa disse: me disseram que eu tinha que fazer isso. Quando eu fiz isso, me disseram: parabéns, essa atitude que você tomou foi muito certa. Eu olhei para a criatura e disse: há tanto tempo eu tenho te falado isso. Mas o profeta de casa não tem honra, né? É a mesma coisa o pai, santo de casa não faz milagre. Aí o pai está falando lá, está falando, e nada. E os filhos vêm: a vida é minha, eu não pedi para nascer. Eu vi uma pessoa de 50 anos olhando para sua mãe de 80 e dizendo: eu não pedi para nascer, a senhora que pague minhas contas. Já pensou? Miserável. Eu não pedi para nascer. Esse é o discurso dos meninos, né? Toda coincidência é mera semelhança. Não é toda semelhança é mera coincidência, não. Né? E os filhos cada dia mais resolutos, vorazes, incisivos. Como disse Jambile quinta-feira: comeu do meu pirão, tem que provar do meu cinturão. Eu disse para um amigo há um tempo, disse bem assim: olha, enquanto estiver na sua casa,
debaixo do seu teto, comendo da sua mesa, quem manda é você. Quem manda é você. Comeu do meu pirão, tem que provar do meu cinturão. Do meu cinturão. E essa é a realidade, gente, coisa tão difícil. Agora, existe esperança. Essa esperança tem nome. E esse nome é Jesus. A Bíblia vai nos dizer que Ele é poderoso para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que os pais não provoquem a ira dos filhos e para que os filhos venham honrar, respeitar a pessoa do seu pai. Existe esperança, e eu vou dizer bem assim, essa esperança não é Freud, essa esperança não é Marx, essa esperança não é Sartre, não é Darwin, não é Nietzsche. Essa esperança é Jesus Cristo. Essa esperança não é Paulo Freire, não é o marxismo cultural. Essa esperança é Jesus Cristo, o carpinteiro de Nazaré. Dizem por aí que pau que nasce torto nunca se endireita, mas Jesus é carpinteiro e dá jeito onde não tem jeito. Dá jeito onde não tem jeito. Jesus é a esperança, e Ele converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que um lar seja repleto de harmonia, sem intriga, sem confusão. Sim, através de Jesus isso é possível. E não se esqueça, meu irmão, hoje, você que está aqui, que essa foi a última promessa do Antigo Testamento, que Deus converteria através de Cristo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E se isso não vier a acontecer, não se esqueça o final do texto. A gente tem uma mania de pegar a parte melhor, né, do pirão e esquecer o finalzinho. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Quando o coração dos filhos não estão convertido ao coração do pai, quando o coração do pai não está convertido ao coração do filho, o que é que acontece? Está entendendo o mistério aí? Quando o coração dos pais não estão convertido ao coração dos filhos, através do elo, do vínculo que é Cristo Jesus, e dos filhos não estão convertidos ao coração do pai, eles atraem juízo divino sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua geração, sobre a sua cidade, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Não há coisa pior para Deus é ver o conflito entre filhos e pais e filhos. Não há coisa pior. Por isso é que quando o Senhor edifica, Ele se torna um vínculo e o elo perfeito, mais forte, para que haja esse eixo de harmonia. Se não houver esse eixo de harmonia, a maldição de Deus vem sobre aquela casa, vem sobre a família. A primeira promessa, o primeiro mandamento seguido de promessa. O primeiro mandamento que Deus disse, se vocês cumprirem, vocês vão obedecer, qual é? Honra o teu pai e tua mãe, para que você multiplique os dias de tua vida sobre a terra. Quando eu vejo um filho desonrar o seu pai e sua mãe, eu percebo que ele está diminuindo os seus dias de vida na terra. Ele está diminuindo. Ele está cometendo suicídio gradativo. Paulatinamente, ele está tirando sua vida e não sabe. Então, o primeiro mandamento com promessa é honrar. Honrar é respeitar. E respeitar não significa sempre concordar. Às vezes você vai discordar. Mas o fato de você discordar também não significa que você está certo. Entendeu? Hoje a gente vive numa geração que todo mundo diz bem assim, é a minha opinião. Sim, sua opinião. Existe uma verdade. E se você não inclinar a sua opinião a essa verdade,
Você vai viver sobre achologias. Eu acho. Quando Jesus não se deu esse direito. Jesus diz o seguinte: está escrito. Você já percebeu que em todo momento Jesus dá está escrito, ou seja, Jesus se submete à autoridade da palavra, sendo Ele o Senhor. Está escrito. Está escrito, está escrito. Ou seja, Jesus está dizendo, o que deve pautar, guiar, fundamentar a nossa vida é a palavra da revelação. Aí tem muita gente dizendo, eu acho. Cuidado com o que você acha. E no final de tudo, fazendo coisa errada, dizendo, essa é a minha opinião. Como se a sua opinião fosse uma liberdade para errar. Você está equivocado. Então abra mão da sua opinião, abra mão das suas achologias e se submeta à palavra da revelação. Não vos conformeis com o presente século. É isso que o presente século está fazendo. Mas transformados sereis pela renovação do vosso entendimento, para que assim possais experimentar a vontade de Deus, que ainda é e sempre será boa, perfeita e agradável. Quando o Senhor edifica, quando o Senhor edifica. Quando o Senhor edifica, existe proteção, provisão. A posteridade é considerada bendita e a harmonia se torna real no lar. Pai querido, em Cristo Jesus, nós queremos orar mais uma vez, rogar a Tua bênção nesse mês tão pertinente, onde eu sei que há muitas investidas do inferno, bem mais do que qualquer outro mês, porque a Tua igreja está se levantando para incomodar os infernos, e as portas das trevas não prevalecerão sobre a luz do Teu Evangelho. Como igreja nós vamos arrebentar todas as portas do inferno e resgatar vidas para o reino da glória, para o reino da luz. Abençoa-nos, Senhor, nesta manhã, nos dar um entendimento maior do Teu reino, da Tua vontade, do Teu plano perfeito, da vida abundante que o Senhor tem a nos oferecer. Que venhamos tomar posse do Salmo 127 e declarar que o Senhor é aquele que edifica o nosso lar, que o Senhor é aquele que edifica a nossa casa, que o Senhor é aquele que edifica a nossa família, que Tu és, ó Deus, o construtor, Tu és o arquiteto, Tu és o engenheiro, e nós confiamos em Ti, descansamos em Ti, na certeza que Tu tens o melhor, na certeza que Tu és o melhor. Sim, Senhor, essa é a nossa oração, abençoando todos os lares, abençoando todas as famílias e profetizando as Tuas ricas bênçãos para a glória do Teu santo, maravilhoso e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.